Bem-vindos ao podcast Odontologia Objetiva, o programa 2 vezes por semana agora, né, Marcos? Ou mais, vamos ver. Ou mais, mas toda semana aqui com vocês, conversando sobre como fazer um diagnóstico claro, objetivo, ter clareza no seu planejamento. E hoje o tema do nosso programa é o implante de leite. Você tem algum paciente que tem, sabe aquele implante que fica com mobilidade? Você tem algum, já viu algum paciente assim, com implante de leite, que tá toda hora soltando, tá molinho, afrouxando? Olha, eu escutei essa frase uma vez e eu nunca esqueci, né? Porque eu, como minha formação, né? A minha formação acadêmica é na implantodontia, eu tenho mestrado, especialização em implantodontia. Eu lembro muito bem disso que a gente brincava falando que existiam os implantes de leite, né? A analogia aos dentes de leite, ou seja, uma hora cai. E hoje nós vamos falar sobre implantodontia versus diagnóstico e planejamento. Qual é a relação verdadeira? Por que nos dias de hoje? Por que os afrouxamentos tão frequentes, né? Perdas ósseas ao redor dos implantes, por que isso acontece e a gente não consegue diagnosticar? Será que a culpa é do tipo do implante, o tipo da plataforma protética? Onde será que está o problema? Vamos lá, vamos só definir um pouco do que a gente está falando. Eu vou excluir dessa conversa, por isso eu vou falar no começo, a seguinte questão. Primeiro, erro de posicionamento do implante tridimensional, independente de qualquer outra coisa. Erro de instalação do implante dentro da estrutura óssea, ou seja, uma instalação onde não tinha osso, ou o cara deixou as roscas expostas. Estou tirando também aqui dessa conversa um outro aspecto também que não tem muita relação com o que a gente vai falar, que é a qualidade do operador, ou seja, o cara não irriga direito, o cara faz uma perfuração e tem uma super compressão do tecido ósseo, reabsorção, ou então também a questão do estudo das plataformas no sentido de reabsorção óssea ao redor da cabeça, que também não tem muito a ver com o que a gente vai falar. Certo. Existem alguns aspectos que dentro da implantodontia que estão muito claros, e esses aspectos por si só já justificam muitas coisas. Então, do que a gente vai estar falando? Nós vamos estar falando o seguinte. Vamos imaginar, você acertou a plataforma, você acertou a cirurgia tridimensionalmente, o implante está tridimensionalmente bem colocado. E a questão da plataforma hoje está muito clara para mim, Amanda, que a plataforma, se é conimorse, se é hexágono externo ou não, tem alguns aspectos estéticos de perfil de emergência, e isso é indiscutível. Isso aí não tem como não se discutir isso. Mas usar o argumento do afrouxamento do parafuso ou não, isso é discutível. Nós vamos falar sobre isso também. E também nós vamos eliminar dessa conversa a possibilidade do cara que fez a prótese cagada. O que é prótese cagada? Assim, o cara pode ter até olhado feito todo o planejamento adequado, equilíbrio, sem báscula e tal, mas o laboratório fez o encaixe mal feito. Compatibilidade dos componentes que foram usados. Não tem compatibilidade, ou seja, você tem ali um problema que está inerente, independente, até se a pessoa se não tem nem dente antagonista, vai acontecer. Então, descartando todas essas, esses problemas. Porque esses problemas são problemas iatrogênicos. São problemas assim que não são problemas que o dentista não sabia que estava acontecendo. Então, por isso que eu estou tirando isso. Por quê? Para a galera do mimimi. A galera do mimimi, o que é a galera do mimimi? É uma galera que pensa que está fazendo certo, dá problema, ele põe a culpa em outra coisa. Ele usa o implante importado, dá problema, ele põe em outra coisa. Tá problema no osso, problema não sei o quê, problema do paciente, mas ele não consegue entender o principal ponto. O que a gente quer discutir aqui é o seguinte. A pergunta é, será que o que fez aquele dente virar um implante, será que isso
não está ocasionando problema no seu implante que você colocou? E aqui tá, quando você recebe um paciente com um dente com extração indicada, você parou para pensar na causa dessa indicação, dessa extração? Você já conseguiu diagnosticar, já conseguiu enxergar o que levou à perda desse dente? Porque possivelmente ele pode também levar a problemas na sua coroa protética. Exatamente. Então, se você começar a pensar em... Como é que eu vou te dizer? Vou falar de uma forma mais clara ainda. Se você for fazer analogias assim, do tipo, se o seu paciente chegou com o dente fraturado, vamos falar de fratura, às vezes já pode estar, inclusive, extraído, né? Por que ele perdeu aquele dente? E se você não identificar o verdadeiro porquê, e não adianta colocar a culpa no bruxismo, porque o bruxismo, ele é um catalisador, um processo que você não tem controle do sistema nervoso central, você não comanda isso. É um processo que é um catalisador, pode ser um processo de catalisação, destruição dos dentes. Mas, se você for pensar dessa forma, você não vai nem colocar implante, porque vai destruir o implante também. Então, tem que pensar o que realmente aconteceu. Por que aquele dente foi perdido? Por que o vizinho não foi perdido? Entende? Vão ter situações onde teve acidente, ok? O cara caiu de skate, caiu de bicicleta, sei lá, igual aconteceu com minha paciente, sabe o que aconteceu? Ela foi pegar, caiu um livro na boca dela, quebrou o dente lá e tal. Tô bem, tiramos os traumas, inclusive, para mim, tá? O conceito de trauma oclusal, a palavra trauma oclusal, para mim é isso. Ou seja, é coisa momentânea, que, pum, aconteceu. É um episódio único, intenso. Por exemplo, você tá andando na rua, o cara te mete uma arma na cabeça, rouba. Se você é mulher, ainda abusa de você, isso te leva a um trauma. Porque aquilo lá é um episódio único, que você sempre vai pensar que aquilo vai acontecer, e não necessariamente vai acontecer. Às vezes não acontece nunca mais. A pessoa tá andando, como meu amigo que trabalha com uma que você estava contando, estava andando, tá? E o outro foi fazer conversando, meio italiano. Foi virar, bateu o cotovelo, amassou o malar. Meu Deus. Afundamento de face. É um trauma. Provavelmente teve que operar. Provavelmente esse episódio não aconteça nunca mais de novo. Já quando você tem um padrão de desgaste e interferência, para mim, eu não estou falando cientificamente, tá? Estou falando semanticamente. Isso não é um trauma. Isso é um hábito, algo frequente, que você pode e deve ser capaz de eliminar, diferente do trauma. Inclusive o trauma a gente pode tentar eliminar também, né? O psicológico e tal, o trauma da face você fazer a cirurgia, né? Mas são episódios que Mas é uma coisa que não é frequente, né? Acontece uma vez. Agora, você... Rapidinho, só para inclusive, por exemplo, quando é uma coisa... Por exemplo, a pessoa tem síndrome do pânico. Ele faz terapia. Entende? Aí, claro que é trauma, mas assim, o que eu quer dizer assim, o cara que tem algo que é frequente, ele tem que tratar tanto frequente. E o trauma, ele acontece uma vez só, assim, um momento único e muito intenso. Então, assim, só para entender isso, que assim, a gente está falando que é o seguinte, ok, não foi trauma, não foi um episódio, um acidente físico, mecânico que fez quebrar aquilo lá. Foi um processo degenerativo, foi um dente que um dia rachou, foi um dente que um dia teve uma cárie, depois virou um bloco, virou uma coroa, virou um pino, aí o cara fez um pino, por causa do pino metálico, rachou. Ou então, às vezes, é um dente que um dia foi coroa, aí a coroa, de repente, tem uma cárie, uma recidiva, vamos imaginar que a coroa tenha sido bem feita, que está bem adaptada em todos os bordos, só na mesial tem uma cárie. Sabe que o cara fez de propósito a mesial mal adaptada? Ou será que tem uma força que está incidindo na região ali, naquela uma força mecânica que incide ali
que está degenerando, degradando mais rápido aquela dentina e facilitando a penetração de uma ação bacteriana. Pois é, então assim, você está relacionando a causa do afrouxamento do parafuso com a perda dentária anterior, né, que aconteceu, ou com a cárie mesial. O que eles têm em comum, todos esses acontecimentos? Primeira coisa que eles têm em comum, que é um fato, é que o dentista não viu. O dentista não viu que eu não vou falar um percentual, mas na minha cabeça, assim, da minha experiência clínica, a boa parte dos problemas de implantodontia, tá? Tirando o cara toma um remédio lá, que é o remédio, aquele de cálcio, bifosfatanato, aí tem perdas de implantes, tem até necrose, não tô falando disso aí, né, gente? É óbvio que isso aí, que toma aí, que tem esse tipo de problema no implante, não é a nossa rotina, e não tem nada que a gente possa fazer que vai salvar esse cara. Eu tô falando o seguinte, pare de ficar colocando mimizada na sua cabeça, cuidado. Pense no que eu tô te mostrando. Que alguma coisa, aquilo que fez o dente quebrar ali, provavelmente é o que vai fazer seu implante afrouxar para a coroa. E se você não souber identificar isso lá atrás, você vai ter, então, qual seria a sacada? A sacada é a seguinte. Primeiro, você precisa entender como que os dentes se relacionam. Qual a dinâmica desses movimentos, entende, Amanda? A primeira coisa que você pode fazer é mudar essa consulta inicial. O paciente chegou com a fratura, ou chegou com indicação de implante, tá? Eu tenho um caso que eu mostro na Maratona para o Próximo Nível, que é um evento que a gente acontece, ou a Semana de Oclusão, não sei o que vai estar acontecendo, onde eu faço uma imersão, um curso intensivão sobre esse assunto. Eu mostro um caso de um incisivo central que chegou para mim com uma lesão com indicativo de extração e extração de implante. E eu olhei aquela boca e falei, peraí, que coisa mais estranha. Um incisivo central, uma boca sem cárie, do nada, uma necrose central e um problema. Será que teve um trauma verdadeiro? E ele fala, não lembra de ter tido. E também tem umas características que tem de trauma, você tem trincas, você tem uma outra série de outras coisas que vão te lembrar ali, que pode ter sido um trauma, né? E aí, eu fiquei curioso, eu falei, então tá bom. Antes de fazer a cirurgia, eu posso dar uma olhada na sua boca direito? Pode. O que aconteceu, Ana? Primeira coisa que eu fiz na primeira consulta, afastador de foto. Ao invés de tirar as fotos, pode até tirar as fotos, mas além de tirar as fotos, eu filmei os movimentos, e eu mostro isso no curso. E na hora do movimento, o que acontecia? Ele tinha, porque ele já tratou, na época ele tinha um desvio de linha média mandibular acidentário. A linha média, que era para estar no meio dos incisivos ali, estava para a direita. Aí o que acontecia? O canino inferior, o 33, estava quase na direção do 21. E aí, no vídeo, quando eu falava arrasta para a direita, ele começava a arrastar para a direita, quem batia? O canino 33 batia no central violentamente até ele fazer um movimento de lateralidade. Quando ele ia para a esquerda, o canino batia no central também um pouquinho, e logo depois vinha o lateral, o central, esfregando no incisivo central. E o pior, quando ele protuía, toda a força só no canino e no incisivo central. Só de filmar aquilo, você olha só, olha o que acontece. Você consegue ver que esse dente leva porrada para um lado, leva porrada para o outro, leva porrada para um terceiro lado. E esse tipo de coisa, que tem a ver com o grande mal da odontologia, esse dente, quando leva esse tanto de porrada, pode acontecer basicamente 4 coisas com ele. Quebrar a coroa, diminuir a coroa, desgastar. Pode acontecer dele ter envelhecimento precoce da coroa pulpar e às vezes até indicativo de tratamento odontológico. Pode ter uma perda óssea e de tecido de sustentação ou mobilidade, assim, de movimentação, mobilidade mesmo, de coisa. Como a estrutura óssea dele? É uma polícia isso? Como a estrutura óssea dele era uma estrutura óssea robusta, não é? O fenótipo dental dele era bem espesso. O que aconteceu? A câmara pulpar dele foi a que sofreu primeiro. E a câmara pulpar dele, mesmo assim, tem uma cárie, necrosou. Houve uma necrose
da parte endodôntica, né? Envelhecimento precoce, coincidentemente, esse desvio central tinha uma câmara pulpar quase que 1/3 do vizinho. E aí, problema endodôntico. E depois, era só fazer endodontia, tirar essa interferência, que o dente voltou à normalidade. Aí ele teve que fazer ortodontia. Na verdade, o que a gente fez? Eu fiz a proposta para ele, já que ele estava um pouco descrente ainda. Então eu falei, olha, eu vou desgastar o seu canino, não é esse o tratamento. Só para você, vou aliviar essa interferência. Eu desgastei um pouco o canino, coloquei um pouco de resina no pré para poder fazer a desoclusão no pré no canino, que isso não tem problema, isso é legal, desde que esteja uma guia longa e suave. E vou tirar essa pancadaria em cima desse central. Você vai fazer o canal e vamos ver o que acontece. 6 meses depois, estava lá, o osso já começando nitidamente regenerando. Agora você imagina um paciente desse sem o diagnóstico adequado, você disse que era um paciente sem cáries, tinha esse desvio da linha média dentária, mas se o paciente fala que não incomoda, você, né, vou indicar ortodontia, para quê? Exatamente. O que aconteceria com aquela possível coroa sobre implante que seria instalada, que tinha sido a proposta de tratamento, né, que ele já tinha recebido? Inclusive encaminhado para mim para fazer isso. Certo. E aí a percepção que eu quero passar exatamente sobre isso é que eu escutei esses dias o seguinte, desoclusão no canino ou em grupo ou de qualquer jeito não faz diferença, porque nem todo mundo tem problemas. E aí eu falo, peraí, defina problemas para mim. Porque para alguns, problema é aquilo que o paciente relata como queixa. Esse seria o paciente, qual seria o problema dele? Só lesão no central? Aí você extraindo o dente, colocando a coroa sobre o implante, resolveria o problema dele? Esse era o problema? Na cabeça do paciente, Na cabeça do paciente? Entendeu? Então assim, quer dizer que os dentes tortos não são um problema? Peraí, não são um problema para quem? Me defina problema. Você quer dizer que o fato do paciente não se incomodar não é um problema? Se for esse parâmetro de o que é um problema para você, beleza. Se o cara não é um problema na cabeça do paciente, não é problema. Não é um problema porque ele não sabe, porque se você explica para ele da maneira como você explicou, aí vai virar um problema grande. Aí ele vai saber que corrigir ortodonticamente os dentes não vai ser só, entre aspas, um benefício estético, porque os dentes vão ficar mais bonitinhos, porque o tratamento dele ortodôntico era um tratamento difícil, correção de linha média inferior e etc. É um trabalho que exige muito do profissional que for tratar. Então, assim, a percepção de que ele precisa equilibrar isso, porque na cabeça do paciente é o seguinte, eu falo assim para ele, olha, esse é o primeiro dente que você vai perder. Porque a tendência é que esse desequilíbrio faça outras vítimas. Paciente novo, Marcos? Paciente novo, 30 e poucos anos. Novo. Assim, 40 anos o cara tá novo, 0. 40 anos o cara tá... começando a viver. Voando ali, tá ali top. E é o caso dele, entendeu? E aí, e eu ainda fiz a premonição. Eu falei, olha, e do jeito que tá aqui, esse aqui é o próximo. Aí, doutor, esse dente já está sensível. Eu já fui no dentista, talvez eu tenha que fazer canal. Eu falei, tá vendo? Então, quando você entende a lógica e você acerta o diagnóstico, o paciente, ele fica no seu fã. Não é porque você é bonitão, no meu caso até que um pouco disso, né? Mas assim, não que você vai... É porque você está mostrando para ele, não é... O que acontece, gente? O que está no Google, como corrigir um dente que tem indicação de implante, ele sabe, ele vai lá no Google, tem 1000 vídeos explicando para o paciente como faz isso e tal. Se ele quiser até autofazer, meio de tanto vídeo que tem, ele meio que, sei lá, entende? Já saber diagnosticar por que aquele dente quebrou e o próximo que vai ser a vítima da vez, o Google não mostra. E a partir do momento que o Google não mostra, quando o Google não mostra, você se torna uma referência, você começa a dar uma dica que vale ouro para aquele paciente. É a mesma dica de quando o cara que é um consultor financeiro fala, porque
aquela crítica que se faz muito a Miriam Leitão, que é a consultora financeira do que já passou, que por isso que ela dá aquelas informações de graça, e é por isso que é de graça na Globo ou em qualquer canal, entendeu? Enquanto que o consultor financeiro que explica o futuro, ele cobra caro para dar essa resposta. É a mesma analogia. Então, o fato de você estar tendo problema com seus implantes, o fato de você receber pacientes com problemas em implantes, o fato de você imaginar que prótese fixa estabiliza melhor do que prótese unitária, o fato de você, em região posteriores, né, e o fato de você estar, às vezes, tendo retrabalhos na sua clínica, tá, pode estar relacionado diretamente com uma falha no diagnóstico de entender por que aquele dente causou, por que ele virou implante. E aquele hábito de até explicar para o paciente, né? Olha, vamos ter que unir esses dentes, ou é normal afrouxar um pouquinho, aí você vem e a gente aperta de novo. Então, assim, todas essas explicações, né, que a gente acaba dando para o paciente, tudo isso deve ser evitado, pode ser evitado com o diagnóstico correto. Isso mina a confiança do paciente com o profissional e mina a confiança do paciente com a odontologia. Exato. Todo mundo perde com isso. Todo mundo perde com essa desinformação. Todas as pessoas perdem com essa informação. E aí, o que vai acontecer? A partir do momento que você se posiciona perante seu paciente de uma forma bem mais instrutiva, embasado, objetivo, que é a odontologia objetiva. E você explica, por exemplo, olha só, vários estudos de alimentos finitos provam e comprovam que o hexágono externo de Brademar, quando bem considerando que se usa o componente protético ideal, e o parafuso com torque ideal, ele foi desenhado para aguentar força oclusal para a vida inteira. Zero de problema, irmãozão. Pode ter certeza. Se tiver um hexágono externo recebendo força oclusal, ele vai durar bastante. Agora pega esse mesmo sistema de parafuso e faz uma força lateral aonde? Qual que é o problema da força lateral, gente? Esse sistema, mesmo sendo um todo de titânio, tá? Ele tem micromovimentos. E esse micromovimento faz o quê? Esse lado aqui contrai, aquele lá afrouxa. Aquele lado aqui contrai, aquele lá afrouxa. Esse aqui contrai, aquele lá afrouxa. O que acontece com o parafuso? Ele vai sofrendo uma força de anti-torque, de tanto vai para lá e para cá. E esse movimento lateral no incisivo, tá? No hexágono externo, gera, tá? Esse problema, nessa questão do afrouxamento. Já diferente no incisivo central, quando você coloca guia. Então, se tem o incisivo central, mesmo quanto hexágono externo, mas o toque acontece no terço médio e é um esfregaço e não uma pancada, é muito nítido. Você pega o elemento finito, faz assim, pega o incisivo central, faz isso, logo afrouxa. Quando você faz isso, demora muito mais para forçar. Ou seja, a distribuição das forças dentro do implante, dentro dos seus parafusos, seus componentes, muda muito. E quando é um cone morse, o que vai acontecer? Problema onde? Já que ele não afrouxa o parafuso porque é uma solda fria no rebote ao redor. Começa a perder a estrutura. E tem o pior. Eu vou dizer o pior. O pior que pode... Amanda, o implante de leite é uma coisa ruim, né? Mas sabe o que é pior que implante de leite? Diga. Aquele implante que mata o antagonista. Vou repetir. Aquele que não solta, não afrouxa. Pior do que o implante que afrouxa e solta é o implante que não afrouxa, não solta e detona o antagonista. Aquele implante de sucesso. É o implante de sucesso. O conceito da grande maioria dos implantodontistas, eu falo isso sem medo porque eu sou implantodontista, eu já não consigo ir muito para os congressos de implantodontia, eu me sinto mal de escutar isso. Porque o sucesso na implantodontia para muitos é o fato do implante estar preservado. Não, que o implante cone-morte, que eu fui brincando de cone-morse, ele tem estrutura óssea. Olha só, 10 anos depois, a estrutura óssea. Aí mostra o caso, aí mostra o antagonista que virou implante também. Tá entendendo?
Então, eu tenho uma paciente que chegou num consultório e não esqueço jamais dessa história, porque foi muito marcante na minha cabeça e por isso que esse tema para mim me gera assim, uma energia muito intensa, porque eu sou implantista, eu sofria isso. Chegou para mim uma paciente uma vez e falou assim, doutor, para quem não sabe, eu tenho pouco tempo de formado ainda, né? Não é muito novo, tenho culpa se minha mãe me fez tão tarde. Mas assim, eu desde muito recém-formado, eu trabalho com implantodontia. Pra você ter ideia, com 4 meses de formado, já fiz meu primeiro protocolo carga imediata, Branemark. E esse caso, inclusive, foi publicado na época e num pôster, né? Num pôster nesses, como é que fala? Era banners. E num congresso onde um painel científico, onde o próprio Branemark quis falar comigo. Você imagina na época eu tinha 6 meses de formado. E tá lá, inclusive tá no meu Instagram, rola aí que você vai ver lá a foto, eu, o professor Branemark, o meu painel, né, e o congresso em Bauru, quando ele veio pro Brasil em 2005, 2004, 2005, sei lá, alguma coisa assim, acho que 2004. E daí, que eu tô mostrando assim, de que eu falo isso sem medo, sem constrangimento. Que essa paciente chegou lá no meu consultório e falou, doutor, porque eu era novo, mais novo ainda, menos tempo de formado. Doutor, eu tenho esse implante aqui, ó. Isso aqui que... Ó, já quase bati na mesa. Isso aqui que é implante bom. Aí eu, é mesmo, dona Maria? Mas por que esse implante é bom? Porque eu quero fazer implantes bons. Porque esse implante aqui, ó, nunca deu problema. Agora, esse outro vive dando problema. Esse aqui nunca deu problema. E aquilo ficou marcado. Mas, caraca, eu tô na cabeça do paciente, o que não dá problema é o que é bom. O que dá problema é o que é ruim. E aí, eu acabei fazendo outras coisas nessa paciente. Não fiz implante nela ali. E tempos depois ela voltou. E aí eu já com essa nova percepção, né? Ela voltou. E ela fez a mesma frase. Olha, Tomás, esse implante aqui é bom. Esse aqui, depois que você mexeu, dá uma melhoradinha, mas de vez em quando dá problema. Agora, ela veio por quê? Ela veio porque o antagonista do que era bom, que era a coroa, fraturou a raiz. Olha que coisa, né? Afinal de contas, dente com canal é frágil, né, mano? Exato. Ah, o dente com canal é frágil. Pô, tá por isso. Quebrou porque o canal, né? O canal, o dente é frágil. O dente é frágil. E os dentes dela já eram muito fracos. Ela ela tomou antibiótico quando era criança. Ela, afinal de contas, ela tomou antibiótico. Para de ficar inventando moda. Não tem nada a ver com isso. Pode até ter, em casos assim extremos, pode até ter. Mas, no geral, não é isso. O que fez essa paciente voltar, porque aquele implante, o que fez o cara virar, aquele dente virar o implante, só mudou de endereço. O problema que fez aquele implante, aquele dente virar implante, passou para o antagonista, porque agora o antagonista, os dois batiam, quem sofreu mais foi o inferior, o inferior foi. É mais comum sofrer mais o inferior, por causa da facilidade da saliva, da cárie, não sei o que lá, existe um estudo que mostra um pouco isso. Mas também de cariologia, não tem nada a ver com oclusão, de cariologia, que o índice de cárie primária é muito mais comum dos inferiores. E aí, já que a cárie primária inferior, por conta de mais curvação, tá? Aí você tem a força, esse aqui sofre primeiro, esse aqui virou implante. Aí esse aqui virou implante, ficou perfeito. Não é o implante de leite. O que aconteceu com o dente de cima? Virou um implante. E o implante que afrouxava, o que acontece? O antagonista estava lá. Não destruiu o antagonista, estava preservado. Aí eu questionei ela, poxa, Ana Maria, você vai me desculpar, mas para mim o implante de sucesso é o que afrouxa. Esse aí matou o antagonista. O ideal é equilibrar, fazer com que ninguém mate ninguém. É igual você colocar uma cerâmica mais resistente para você evitar que ela se quebre e aí você destrói o antagonista. Então, para você que está escutando, o que é um implante de sucesso? É aquele que não afrouxa, que não dá problema,
mas que detona Mas que se você não analisou por que ele virou implante, destrói o antagonista, o implante de sucesso para você é aquele que você faz, reabilita e não destrói ninguém. Então, se você quer um dia... Não é aquele que simplesmente preenche o espaço vazio, né, Marcos? É aquele que reabilita, que em conjunto, né, com todos os outros dentes, aí sim ele reabilita toda a função do sistema. Você não devolve somente aquele... Você não preenche só o espaço, perdido. Você não devolve o elemento, mas você devolve um dente que tem uma função ali dentro e que executa aquela função. E que não destrua o antagonista na parafunção. Exato. Mas ele desempenhando sua função adequadamente, ele não vai destruir, porque os nossos dentes têm essas funções bem claras, né, de proteção mútua, e é isso que a gente tem que devolver. Tem que entender o seguinte, vou falar uma coisa bem rápida, que é assim, se o paciente tiver, tá, uma guia lateral desoclusiva, funcional, o que significa isso? A mandíbula vai para o lado esquerdo, mano, e só o par de caninos se tocam, só. Não se toca mais ninguém. Se isso estiver acontecendo na boca do paciente, você pode ter certeza que você já começou muito bem. A partir do momento que a mandíbula vai para a esquerda e toca algum dente, no caso vamos falar do implante, em outro dente, qualquer que seja do lado do movimento, se está indo para a esquerda, toca aqui na região posterior da esquerda. Ou pior, se está indo para a esquerda, toca do lado direito, que o pior dos mundos é tocar do lado oposto ao movimento. Ou seja, se a mandíbula estiver indo para o lado esquerdo, tocar o lado direito. Esse é o pior dos mundos. Se isso estiver acontecendo com implante ou sem implantes, mas como ele está falando de implante, se for com implante, você pode ter certeza que não vai ter sucesso no seu implante. Porque se você tiver a percepção de que sucesso do implante é aquele que não afrouxa, só me desculpar. Para mim, o implante é aquele que reabilita e não destrói o outro. Se estiver destruindo um antagonista... mas o antagonista não foi eu que fiz. A percepção... Isso é uma percepção um pouco americana dos processos jurídicos, que se tem muito lá. Ou seja, o cara coloca uma coroa de IMEX no 46, e se o 16 quebrar, na cabeça dele... não vai ter processo, porque ele executou o 46. Executou o tratamento. Na verdade, ele fez o tratamento do 46 e executou o 16. Entendeu? Então, assim, às vezes o cara faz o implante, o trabalho no 46 e executa o 16, mata o 16. Isso acontece muito. E sabe qual que é o problema, mano? Isso é igual cigarro. Em que sentido, né? O implante, que não é o de leite, o implante de sucesso é igual cigarro. Por quê? Mata devagar. Por isso que a gente não vê. Parece que não tem nada. É besteira. Eu não vejo isso que você está falando. Você não vê o que você está falando? É porque é igual cigarro. Por que igual cigarro? Tem gente que demora dezenas de anos para morrer por causa do cigarro. Outros não. Outros já morrem rápido. Mas a maioria demora a morrer. Por isso que quem fuma às vezes fala... Vou morrer um dia mesmo? Então eu vou morrer fumando. Ok, eu não estou discriminando quem fuma, eu odeio quem fuma, mas eu não estou discriminando quem fuma. Só estou dizendo assim, que esse problema do implante ideal, que não é um implante de leite, então, eu acho que a gente pode até falar que no nosso podcast, implante de leite, eu prefiro o implante de leite ao implante de sucesso, que mata o antagonista. Eu acho que eu posso concluir isso aqui falando isso, porque, na verdade, esse implante... ele vai matar o antagonista lentamente. E o paciente não vai ter a consciência de que aconteceu isso. Mas se esse paciente vier no meu consultório... né, uma coisa a outra. Se ele vier no meu consultório, ou de qualquer aluno meu do curso, dos cursos que a gente tem, esse paciente vai ser orientado e vai ser explicado, não querendo falar mal do outro colega, porque isso não agrega nada. É só para demonstrar que a terapia idealizado pelo outro colega não foi eficiente o suficiente para evitar que o antagonista fosse pro beleléu. Então, por conta desse conjunto de coisas,
eu prefiro afirmar assim que o implante de leite, tirando aqueles que como eu falei no começo, mal posicionados, usou a marca ruim, que a qualidade do titânio não é boa, o cara fez a perfuração errada, tirando essa questão que não depende da dinâmica da mandíbula, dos movimentos, porque existem problemas relacionados à implantodontia que eu conheço muito bem. Escrevi capítulo de livro já falando sobre complicações na implantodontia, explicando exatamente as complicações que podem acontecer, oriundas de problemas de superfície do implante, enfim. Coisas que, basicamente, a ciência foi tão massacrante em cima desses problemas que hoje as indústrias, e de uma certa forma, tá, já não se tem para minimizar, né? Já não se tem mais esse tipo de problema. Depois do que o Brademar, que a gente comemorou aí os 30 anos da sua integração, sei lá, ele 35, alguma coisa assim, desses 35 já se estudou muito a fundo os titânios, as brocas, as roscas, a qualidade do titânio. Já estamos falando de implantes cerâmicos, se é econimorfo, se não é. Ou seja, os estudos foram muito avançados em relação a isso. Mas, se você usa o melhor implante com o pior diagnóstico, o resultado... Esse implante está dentro de um sistema, né? De um sistema e trabalhando ali com um osso que é móvel, né? Então, tudo isso deve ser levado em conta e a gente tem que conseguir enxergar isso para poder ter um tratamento de sucesso, seja lá qual for o implante que você está instalando. E aí, se você tem um implante, uma técnica de implantodontia guiada, maravilhosa, um planejamento pobre, o resultado é catastrófico. Talvez não ali, para aquele elemento que está sendo regenerado. Talvez pelo fato de você não propor, não oferecer a possibilidade para o seu paciente de equilibrar o sistema e evitar que outros futuros implantes venham a acontecer. Então, assim, eu acho que esse assunto é muito legal. Tá bom, senão a gente, de implante eu vou falar aqui até as horas, mas olha... Mas deu para o pessoal entender a importância de enxergar mais a fundo, né, em todas as áreas, né? A gente já conversou sobre algumas áreas aqui de tratamento, algumas especialidades, e é isso mesmo, né? A gente está oferecendo tratamentos dentro de um sistema único, sistema estomatognático, a gente tem que entender o funcionamento dele para poder oferecer tratamentos de qualidade. É isso aí, implante de qualidade é aquele que não destrói o antagonista. Ponto. Então tá, galera, eu queria agradecer mais uma vez a sua audiência aqui no nosso podcast. Espero que você tenha curtido, que essa informação seja útil para você. E então, se estiver sendo útil para você, encaminhe essa mensagem, esse áudio, esse vídeo para aquele seu colega que é implantodontista, ou aquele que quer ser implantodontista, ou aquele que recebe os casos de implantodontia e não sabe o que fazer, não sabe identificar, não sabe ajudar. Ou se você é dentista e tem um implante na sua boca, cuidado com os implantes perfeitos, que eles podem estar matando o seu outro dente natural. Fica ligado, porque isso aí é um fato, tá bom? Então, segunda temporada no ar, a gente tem aí muitos assuntos para discutir. Fica ligado aí nos próximos. Se você quiser assistir a temporada, como é que faz, Amanda? Desoclusão.com.br/podcast. A primeira temporada está disponível para vocês e toda semana a gente vai disponibilizando os novos episódios da segunda temporada. E se o cara quiser mandar um comentário, uma dúvida e quiser sugerir um tema para o nosso podcast, como é que faz, Amanda? Mesmo endereço, desoclusão.com.br/podcast. Lá tem um espaço direcionado para vocês mandarem suas mensagens. Então, um beijo para vocês, até o próximo episódio. O próximo episódio tenho certeza que vai ser mais empolgante que esse. Até mais. Tchau. Tchau, gente.